esse capítulo 11 e 12 vai trazer muitas coisas à luz de Cristo. E é por isso que eu estou tocando nesse assunto. Por quê? Porque tem pessoas aí que podem até achar, podem até pensar que o que eu vou falar da onde eu tirei isso? Eu tirei isso de alguns livros, coisas referentes à tradição oral do judaísmo e entendimentos de alguns livros cristãos. E assim, esses capítulos que nós vamos tratar agora é um capítulo que ele é totalmente tipificando a figura de Cristo no Novo Testamento. Então eu estou trazendo isso para vocês para que nós já venhamos a ficar com a nossa mente aberta e para que a gente possa entender um pouco mais das coisas que são colocadas para a gente e que revela o Novo Testamento. O Novo Testamento ele está em algumas partes, em algumas coisas inseridas no Antigo Testamento, porém o Novo Testamento no caso, são todas as coisas que foram cumpridas daquilo que foi falado lá no Antigo. E nós vamos aqui tocar agora nesse assunto e vamos falar sobre a Páscoa, certo? Que é a última praga que o Senhor nosso Deus ele lança no Egito e faz com que Faraó liberte o povo com mão forte, não, com o coração dolorido. E Deus ele age com mão forte e destrói, vou usar esse termo para que vocês entendam, o Egito. Deus, quando ele age para salvar alguém, para libertar alguém de alguma influência ou de alguma potestade, algum principado, ou algum... vou usar até esse termo, que tem alguns batistas que não acreditam, mas se vocês não acreditam, vocês podem me confrontar que não tem problema, porque nosso estudo aqui é um estudo para isso, para a gente colocar as nossas ideias. E é para colocar as nossas opiniões, né? E Deus ele vai, quando ele quer libertar alguém e trabalhar na vida dessa pessoa, eu estou dizendo para os nossos tempos de hoje, ele não mede esforços. No Novo Testamento ele fez isso com o apóstolo Paulo, ou o emissário Saulo, o emissário Saul, né, no nome hebraico. Ele faz isso para que o nome dele seja glorificado. Nós estávamos perdidos, nós estávamos em ruínas, em desgraças, nas nossas iniquidades, nos nossos delitos e pecados. Deus ele foi lá, através da figura de Cristo, através da Páscoa, e nos libertou. Tudo que Deus fez no Novo Testamento, indiretamente, ele faz no Antigo Testamento também. Ou é o contrário? Tudo que Deus faz no Antigo Testamento, ele faz no Novo Testamento também. Eu falei ao contrário para que vocês entendam o propósito de Deus, que é libertar, salvar e curar, purificar o seu povo
que somos nós e que na época do Antigo Testamento que nós vamos falar aqui, foi o povo judeu, foi o povo hebreu. E nós vamos começar a estudar essa Páscoa. Vou falar um pouquinho de Páscoa judaica também, se assim o nosso tempo permitir. E vou falar um pouquinho da tradição através da Páscoa. Mas por que eu estou falando isso, meninas e meninos? Porque às vezes eu falo, ou eu tento colocar a minha opinião, minha expressão, e às vezes as pessoas não entendem o que eu estou querendo dizer. Se eu porventura falar algo, tá, que esse assunto é um assunto muito complexo, eu peço que vocês me interrompam na mesma hora e falam: Antônio, eu não entendi isso assim, por quê? Eu não quero trazer dúvidas e também não quero trazer confusão na mente de vocês. Eu quero trazer esclarecimento. Porque tudo que foi feito nessa Páscoa foi feito para curar, purificar e santificar o povo. Aí eu vou fazer uma pergunta que não é para ninguém responder, e eu também não vou responder agora, só vou responder na semana que vem. A Páscoa que nós comemoramos hoje, ela santifica, purifica e glorifica, santifica, no caso, a nós, purifica a nossa pessoa. Quando eu falo nesse sentido, eu estou falando de nós, seres humanos. E a Páscoa, ela glorifica o Deus eterno, a de hoje, que nós praticamos hoje, que nós vivenciamos hoje. Ela tem essa função. Eu não vou perguntar. Eu não quero que vocês me respondem agora. Nós vamos conversar um pouco e na semana que vem talvez eu vou tocar nesse assunto. Mas eu vou começar agora no capítulo 11, tá? Vou botar aqui o áudio como de sempre, para que nós possamos ouvir e para que nós possamos começar a nossa aula. Tá ok? Êxodo, capítulo 11. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até ao primogênito da serva, que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, e nunca haverá. Mas, entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu, e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó,
que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Amém. Esse capítulo é um capítulo que Deus anuncia a última praga, que seria a praga da morte dos primogênitos. Então, Moisés, no capítulo anterior, ele foi à presença de Faraó e Faraó o chama e para poder o quê? Cessar a praga, a nona praga, e Faraó começa a querer barganhar com Moisés, foi o que eu falei na aula passada. E Moisés, ele sai da presença, né? Ele sai, Deus fala com ele, e ele sai lá da presença de Faraó, e Faraó, antes disso, nega a saída do povo, né? Tem alguns relatos na Torá e no Talmud, não estou dizendo que a nossa Bíblia, certo? Ela está errada, não estou dizendo isso. Porque aqui, no versículo 11, diz que o Senhor, no versículo 11, no capítulo 11, versículo 1, que o Senhor disse a Moisés o seguinte: então, o Senhor disse a Moisés: trarei mais uma praga sobre Faraó. Tem alguns livros que falam que Faraó, no capítulo anterior, se despede de Moisés, manda Moisés embora, que fala que ele não irá mais vê-lo, torná-lo a vê-lo, e no meio do caminho, Deus fala sobre a 10ª praga para Moisés, e Moisés retorna e fala para Faraó o que Deus iria fazer. Os versículos 4 e 8 mostra que ainda havia uma esperança para que Faraó permitisse a saída do povo antes que a 10ª praga acontecesse. Mas Deus, ele fala também que endureceu o coração de Faraó. Deus, ele fala que as maravilhas que ele fez na terra do Egito foi por causa de que ele havia endurecido o coração do rei, e que tudo aquilo que estava acontecendo era para glorificar e exaltar o nome dele. Porque essa última praga seria uma praga ainda maior, ainda mais cruel. Lembra que eu falei para vocês que lá no início, cada praga ela colocava
em xeque, colocava em humilhação um deus egípcio, lembra disso que eu falei com vocês? Essa praga também coloca em humilhação um deus egípcio. Vou fazer essa pergunta como sempre faço. Vocês têm alguma ideia de qual deus egípcio Deus, o nosso Pai, estava humilhando nesse momento? Eu estava vendo nos estudos que essa praga ele estava humilhando, acho que a deusa Osíris, que lá no Egito ela protegia as crianças. Sim. A deusa Osíris. Não, o deus Osíris. Certo. Mas tem mais. Não é só um deus, não. Tem mais. Vocês não têm mais nenhuma noção. O deus Osíris, ele, Deus com letra minúscula, ele era o deus de proteção das crianças. Mas existia um outro deus que era o Deus Todo-Poderoso. Vou usar esse termo porque nenhum deus egípcio era todo-poderoso. Todos os deuses egípcios eram falsos deuses. Mas eles acreditavam que um deus na terra. Quem era o deus na terra? Faraó, né? Quem, Ana? Faraó. Isso. Faraó, ele era Deus na terra. E se nós formos estudar a forma de que Faraó ele era chamado de a reencarnação do deus Ra, ou Amon-Ra. O que isso quer dizer, Antônio? Que esse deus Ra era o deus todo-poderoso, que ele tinha na mão todos os outros deuses egípcios. Esse deus Ra, ou Amon-Ra, ele era como na mitologia grega, tá, gente? Zeus, como na mitologia o panteão de deuses romanos, Júpiter. Amon-Ra, ele era um deus que habitava no meio dos homens. E esse Deus que habitava no meio dos homens, ele tinha todo o poder. Quando o Deus eterno, nosso Deus, que é o Deus todo-poderoso, matou todos os primogênitos, que nós vamos estudar um pouquinho à frente, esses primogênitos não eram só homens, não eram só crianças, eram todos os primogênitos de animais, todos os primogênitos de tudo que havia no Egito, até seres humanos, é claro. Então, quando ele mata esses primogênitos, a população egípcia acreditava que Faraó iria ressuscitar todos essas criaturas, esses seres vivos.
os filhos, os seres humanos e os animais. E quando Deus ele lança essa última praga, tem cristão que falam, mas Deus ele foi cruel. Deus que me perdoe estar falando isso. Tem cristão que acha que Deus foi cruel. Mas não. Nesse momento, Deus ele age com seu poder, certo? E sua justiça, para quê? Para que o nome dele fosse glorificado lá naquela época, lá naquele momento. E se nós pararmos para analisar, certo? Trazendo para o nosso tempo de hoje, Deus, ele nos chama para quê? Nós estávamos aonde? Mortos. Nós estamos hoje aonde? No Egito. Então, quando ele nos chama, quando ele coloca em nós o sangue de Cristo, há uma tipificação dessa Páscoa nessa época, que nós vamos estudar agora um pouquinho a mais nesse capítulo 12, né? Então, mais uma vez eu falo, Deus ele endurece o coração do faraó para que o nome dele seja glorificado. Aí eu falo para vocês, ele também dá uma ordem. Que ordem é essa? Vai lá, peça e pega os objetos de prata e de ouro de todos os seus vizinhos. Ele pediu, né? Moisés, ele pede, ele ordena para que os anciãos falem para a população e que fale para os seus vizinhos para que eles venham a pegar, né, esses objetos de prata e de ouro. Por que isso já está sendo feito? Por que isso está sendo ocasionado? Eu falei isso na aula passada. Por que Moisés ordena isso? Porque quando Deus fala isso para Moisés, certo? Deus ele já garante a vitória, certo, do povo. Ele já garante, ele já diz, olha, essa será a minha última praga, e essa última praga eu vou falar para vocês fazerem. Vocês vão ter que pedir objetos de prata e de ouro, e esse objeto de prata e de ouro será a riqueza que o povo vai levar da vitória dessa batalha que eu tive contra os deuses egípcios. Aí eu falo para vocês, Moisés, ele vai lá, certo? Adverte Faraó, fala para Faraó, Faraó, se você não libertar o povo, vai acontecer mais uma praga e que todos os primogênitos do Egito irão morrer à meia-noite. Aí eu pergunto, é algo que Moisés ele vai falar com o Faraó, mas Deus já havia falado para ele que iria endurecer o coração de Faraó, que Faraó não iria ouvi-lo. Por que Moisés foi lá e falou a Faraó? Disse a Faraó. Por quê? Vocês têm alguma ideia por que Moisés, mesmo sabendo que Deus iria endurecer o coração de Faraó, Moisés vai lá e fala com Faraó? Por quê que
que Moisés faz isso? Por obediência, né? Desde o começo, indo e levando a mensagem do Senhor. O Senhor mandava e ele cumpria, tinha que levar a mensagem a Faraó. Então acho que é obediência, né? Sim, mas tirando essa obediência, tá? Que é importantíssimo, tá? Eu não vou tocar na obediência, mas tirando a obediência, por que que Deus ele falava para Moisés: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, você vai lá, fala isso que vai acontecer? É uma obediência, é claro. Moisés ia lá, falava sabendo que o coração de Faraó estaria endurecido. Por quê? Moisés poderia questionar Deus: Deus, mas o coração de Faraó vai estar endurecido, não vai adiantar nada. Mas não, Moisés foi lá, sabendo dessa praga, que seria a última e seria a pior de todas. Acontece isso, Moisés vai lá, fala e não adianta. Por que que isso acontece? Pode falar, Vanessa. Pode falar, Henrique. Eu acho, é pelo sentimento que ele tinha com o Faraó, né? Que eles foram Sim, criados juntos, né? sim, E o amor que ele tinha ainda, por mais que o Faraó não aceitasse as decisões de Deus, mas ele ainda tinha amor pelo Faraó, que eles foram criados juntos. sim. Moisés, isso que Wagner não, Henrique falou, é algo muito importante, muito assim, que eu achei que vocês não iriam falar, por isso que eu gosto de perguntar. E nós vimos que Deus fala através de vocês, por isso que eu gosto sempre de perguntar. Moisés, se vocês pararem para analisar desde a sua trajetória, quando ele foi chamado lá no Monte Sinai, quando ele estava com uma ovelha e Deus se manifestou através da sarça ardente que pegava fogo e não se consumia. Moisés, ele tinha ainda princípios egípcios. Ele nasceu como escravo e foi criado até uma certa idade pela sua mãe, Joquebede, e depois ele foi para o palácio e foi ensinado nas ciências e na cultura egípcia. Quando Moisés, Deus dava a ordem para ele ir lá, Moisés ia, mas com amor a Faraó, com amor ao povo egípcio, com amor ainda, não vou dizer para vocês que era um amor de querer estar, de querer fazer parte, porque tem vários tipos de amores. Um dos amores é você ter um sentimento e querer fazer parte daquele propósito e tudo aquele caminho. Tipo, você está no mundo, aí você tem amigos que gostam de beber, aí quando você encontra com esses amigos, você tem saudade dessa época que você tinha por eles. É isso que eu estou falando. Moisés, ele tinha amor ao ser humano, não as coisas que ele vivia no palácio, a luxúria, a riqueza. Não é isso que eu estou falando. Então, quando Deus chamou Moisés lá no Monte Sinai, nós vamos ver claramente que quando um ser humano se aproximava de um deus egípcio, ele tinha que tirar a sandália para se aproximar. Quando Deus falou para Moisés tirar a sua sandália porque ali era um lugar santo, não porque o Monte Sinai era um lugar santo, mas sim porque ele estava se identificando
com aqueles deuses egípcios pelo qual ele adorava antes de conhecer o verdadeiro Deus de Israel. E outra coisa, quando ele pergunta, Senhor, se perguntares qual é o seu nome, o que eu direi para o povo? E o que Deus fala para ele? Diga que eu sou o que sou. É uma outra forma de uma pessoa ter uma identidade com o Deus egípcio. Esses deuses egípcios, se nós pararmos para analisar, ele tinha dois nomes, Ra e Amon-Ra. Muitas das vezes, Faraó ou até mesmo os sacerdotes acreditavam que se ele soubesse o nome verdadeiro do Deus que ele estava cultuando, ele tinha aquele Deus na mão. Então Moisés, quando ele chega na presença de Faraó, ele ainda tinha amor por Faraó, pela figura do Faraó e pelo povo egípcio. E quando ele chega e fala para Faraó, Faraó, vai acontecer isso, ele tinha esperança de que o coração de Faraó não ficasse endurecido. Mas Deus já havia falado para ele que iria acontecer isso. Aí eu vou trazer para os nossos tempos de hoje. O Egito simboliza o mundo, né? Nós sempre ouvimos falar que o Egito simboliza o mundo. Nós somos os Moisés da vida. E as pessoas que estão no mundo são os faraós que habitam nesse mundo, nessa terra. Muitas das vezes nós levamos anos e anos e anos e anos falando de Jesus para os nossos amigos, para os nossos pais, para os nossos familiares, e o coração deles está endurecido. Mas acontece algo na família, não vou dizer que é morte, não vou dizer isso, mas acontece algo na família que o coração dele se torna mole e ele aceita a condição do Deus de Israel. Gente, o que eu estou querendo dizer para vocês que quando Moisés foi lá e falou com Faraó, ele tinha esperança que Faraó fosse libertar o povo sem deixar essa última praga acontecer. Mas não foi isso que aconteceu. Quando nós iremos falar de Jesus para os nossos familiares, para os nossos amigos, nós temos que acreditar que eles irão ouvir a voz de Deus e fazer com que o coração dele amoleça. A palavra fala que quem convence o homem é o Espírito Santo. Sim, eu acredito, estou dizendo eu acredito, que quem faz com que o coração do homem fique duro também seja o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui, ele endureceu o coração de Faraó. E no momento certo, houve a 10ª praga, e o coração de Faraó foi o quê? Ficou mole, e ele foi e libertou o povo. Através dessa praga que tinha tudo para não acontecer, ou tinha tudo para acontecer. Na minha visão, Deus já sabia que tudo iria, que isso iria acontecer, porque quando Moisés saiu lá do Monte Sinai e foi até Jetro, ou Reuel, e falou para ele o que aconteceu, Deus já havia falado tudo para ele o que iria acontecer no Egito. E Deus foi lá e libertou o povo. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma colocação? Que eu vou mudar de
de ir para o outro capítulo. Hein, gente? Vocês entenderam? Posso mudar para outro capítulo ou não? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Jaqueline, Vanessa, Henrique, vocês têm dúvida? Cláudia, Carla, Fátima? Não, teve uma dúvida não. Tá tudo explicadinho. Então eu posso mudar, né? Então, aí nesse capítulo 11, ele vai lá, fala para Faraó. Eu esqueci também de dizer que os oficiais de Faraó estavam implorando a Moisés para que essa praga não acontecesse, para que eles partissem logo e que essa praga não ocorresse, certo? Mas não foi bem isso que aconteceu. Então agora eu vou passar aqui para o capítulo 12, eu vou colocar aqui o áudio, tá? E se vocês lembrarem de alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer, tá? Referente ao capítulo 11, tá ok? Êxodo, capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde,
comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai-vos cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Eu vou parar aqui, que se eu for falar, for colocar o áudio todo, nós vamos perder muito tempo. No capítulo 11, Deus fala para Moisés ir até Faraó e falar a Faraó o que iria ter mais uma praga, certo? E essa praga seria a última, né? Como eu já falei. Nesse capítulo 12, nós vamos ver que do versículo 1 até o versículo 20, o Senhor, ele instrui a Moisés, fala a Moisés para que Moisés passe para o povo como seria a última praga, certo? Dos versículos 22 até o versículo 28 é a preparação da praga no dia, e nos versículos 29 até o 36, que eu não vou falar, não vou pegar muito ênfase do 29 ao 36, fala-se que a execução, o que havia acontecido, o que realmente foi feito, o que realmente aconteceu no Egito nessa praga. E do 37 em diante é a saída do povo do Egito. Mas eu só vou me atentar até o 28. Eu falei até o 30, mas eu não vou falar até o 30 não, vou falar até o 28. E assim, nós vamos pegar alguns simbolismos que é muito importante nesses versículos, que ele fala, né, sobre ensopo, sobre macho, sobre até o 14º dia do mês. Isso aí tem um simbolismo muito grande, já fazendo uma
alusão a Cristo. Por quê? Essa Páscoa aqui, que nós estamos estudando, ela é uma Páscoa que as pessoas tinham que cumprir um ritual como nós cumprimos hoje, mas essa Páscoa era um memorial para todas as gerações até a vinda de Cristo. Até Cristo nascer e ele morrer. Hoje, a nossa Páscoa, ela não tem nada a ver com essa Páscoa que foi feito lá no Egito. Vocês podem até discordar de mim, mas a nossa Páscoa, ela é uma Páscoa totalmente trazido pelo catolicismo romano, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, e força o cristão a cumprir a Quaresma, que é uma festa católica, força o cristão a ter algumas tradições que não tem nada a ver com essa verdadeira Páscoa. Vou dar um exemplo. Aonde está escrito que nós cristãos temos que comer peixe na Páscoa? Não está escrito em lugar nenhum. Ah, Antônio, mas a Páscoa nós temos que comer peixe porque nós comermos carne, nós vamos comer a carne de Cristo. Aí eu falo para vocês, aqui, nessa Páscoa aqui do Antigo Testamento, se nós falarmos que Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, nós acreditamos nisso. Nós cristãos acreditamos nisso. Se nós acreditamos que Cristo, ele veio, morreu, ressuscitou e o sangue dele pagou pelos nossos pecados, que ele é o Cordeiro Supremo, o maior Cordeiro, sem mácula, nós vamos falar mais sobre isso, e nós vamos ver que os judeus da época, os hebreus, os israelitas, certo? Comeram carne, comeram o cordeiro, e esse cordeiro pelo qual eles comeram é uma alusão já a Cristo. E quando eu falei que nós não temos que comer carne na Páscoa, que nós estamos comendo a carne de Cristo, é uma tradição que foi imposta pelo imperador Constantino e por Eusébio lá no Império Romano. Quando o cristianismo tornou-se a principal religião do Império Romano, ele trouxe todos essas heresias e tradições que não são tradições, assim, como é que eu vou falar, corretas, e faz com que nós venhamos a participar e a praticar dessa Páscoa. Quer ver um exemplo? Vou falar para vocês um exemplo. O Carnaval. Aonde que surgiu o Carnaval? Como que surgiu o Carnaval? Nós sabemos que o Carnaval é a festa da carne. Mas que carne é essa? É a carne humana, né? Que tinha várias orgias, várias prostituições, várias coisas que eu não vou falar na aula, mas se vocês foram parar para estudar o sentido do Carnaval, vocês vão ver que essa Páscoa que nós praticamos, os cristãos praticam, ela veio de uma tradição
para tirar ou perdoar, né, a festa do carnaval. Se nós pararmos para analisar, a Páscoa ela vem 40 dias após o carnaval. E tem alguns livros que falam que nós não comemos carne, por isso que eu toquei nesse assunto, por causa da festa da carne do carnaval. Eu não vou entrar nesse detalhe. Se alguém me fizer uma pergunta, me desculpa, mas eu não vou responder, porque eu acho que cada um tem que estudar, tem que pesquisar e tem que ver. Eu não quero influenciar ninguém. Apenas eu estou trazendo as informações e depois vocês, se quiserem pesquisar, vocês pesquisam com mais detalhes. Mas por que eu estou falando dessa festa do carnaval junto com a Páscoa? Porque mediante ao Império Romano, junto com o Império Romano, o carnaval e a Páscoa, elas andavam praticamente juntas. A tradição católica de ter a Quaresma veio de uma festa judaica chamada Pentecostes, que é 50 dias após o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo judaico. O que acontece? Existe dois calendários no judaísmo. O calendário religioso e o calendário normal, o calendário, vou usar esse termo, secular. O calendário religioso começa na Páscoa, como nós já vimos aqui. E o calendário secular começa em outubro, que é o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo em hebraico, né? Esse Rosh Hashanah é Ano Novo, que significa cabeça do ano. Então, essa festa, a Páscoa judaica, ela se dá 50 dias. Não. A Páscoa judaica, ela acontece e tem essa festa de Pentecostes que nós vamos ver lá no livro de Atos, que houve um fenômeno, né, que eu vou usar esse termo fenômeno, mas nós sabemos que não é fenômeno. Deus, através da figura do Espírito Santo, derramou sobre os apóstolos os dons, e eles manifestaram os dons abertamente, como estava escrito lá no livro do profeta Joel. Então o que acontece? Eles pegaram essa festa e imitaram a festa de Pentecostes, como aí deu um outro nome, de Quaresma, que é 40 dias. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então, gente, desse capítulo 12, dos versículos 1 ao versículo 10, nós vamos ver vários simbolismos. Nós vamos ver várias situações que Deus dá a ordem a Moisés para que a Páscoa judaica fosse de acordo com aquele padrão. Ana, você pode ler para mim do versículo 1 ao 10, por gentileza? Sim. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas.
cada um conforme ao seu comer. Fareis e a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E ao guardares até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que os comerem. E naquela noite comerão a carne assada do fogo, assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas que comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Amém. Amém. Então nós temos aqui vários simbolismos, tá? Várias coisas que simbolizam, tá? Que nós vamos começar agora a falar. Antes de mais nada, alguém tem alguma pergunta do que foi lido, do versículo 1 ao 10? Então ninguém tem pergunta, então eu vou começar aqui a prosseguir, tá? No versículo 1, Deus falou com Arão e com Moisés na terra do Egito, e esse mês, certo, será o primeiro mês. Ali Deus estabelece o primeiro mês, que seria um mês, que seria como um mês principal. E essa festa, a festa da Páscoa, daria ou estaria dando abertura o calendário religioso judaico, tá? Então nós vamos logo de cara, Deus dá essa ordem. Seria o primeiro mês, e esse primeiro mês iria abrir o calendário judaico, tá? E Deus, ele dá instruções detalhadas a Moisés e Arão de como iria preparar essa festa, que é a Páscoa, certo? Aí vamos lá. O cordeiro, ele simboliza logo de cara a Cristo. Ele é um tipo de Cristo, certo? Nós vamos ver lá em 1 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo dando essa conotação de que o cordeiro pascal da Páscoa judaica é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo. E os critérios para escolher esse cordeiro, ele tinha que ser um cordeiro sem defeito, certo? Macho de até 1 ano. O cordeiro, o que é um cordeiro? Cordeiro é um cabrito ou uma ovelha de até 1 ano, certo? Ele é um animal de até 1 ano, cabrito, cabra que não servia, por quê? Porque é fêmea. O cabrito é o macho, então tinha que ser um cabrito, tinha que ser um animal macho de 1 ano. E por que tinha que ser um animal macho de 1 ano? Até 1 ano.
Hein, gente? Vocês têm alguma ideia, alguma noção? Pelo animal ser puro, nunca ter cruzado. Sim, tem, assim, tem a ver, mas não é isso que você falou, o Ana. É um dos fatores, mas não é o fator principal. Por que que ele tinha que ser macho e até um ano? Até não, de um ano. Nem menos e nem mais. Ele tinha que ser de um ano. Gente, eu vou fazer vocês pensarem o tempo todo. Se vocês não responderem, a aula vai levar 3 horas. Fale, assim, o que vocês pensarem, vocês podem dizer, entendeu? Não é pegadinha, eu estou fazendo vocês pensarem. Então, se vocês podem falar, o Henrique pode falar, que eu sei que ele deve estar pensando aí, a Vanessa também pode falar, vocês fiquem à vontade. Não é pegadinha. Isso que a Ana falou tem a ver. Certo? Porque ele nunca cruzou. E Cristo, ele foi puro. Ele nunca se relacionou com nenhuma mulher. Tem a ver. Tudo que nós vamos falar daqui para frente, nós temos a figura de Cristo em primeiro lugar. Essa é a cola que eu estou dando para vocês. Então por que ele tem que ser macho de um ano? Eu não tenho ideia. Não tem ideia, Fátima? Mas ninguém tem ideia por que o cordeiro tinha que ser macho de um ano? Por que o cordeiro tinha que ser macho? Porque Cristo era o quê? Ele simboliza Cristo. Justamente, Ana. Ele tinha que ser macho porque Cristo é homem. Não poderia ser fêmea. Não poderia ser uma cabrita, não poderia ser uma cabra. Não poderia ser animal feminino, sexo feminino. Ele tinha que ser macho, porque o cordeiro simboliza Cristo. E por que ele tinha que ser de um ano? Para ele ser não tem impurezas. Sim, mas aí sem defeito, né, esse seria o que eu ia falar e você já respondeu. Sem defeito seria porque ele não tinha pecado. Pode falar, Vanessa. Eu estou aqui ouvindo, né, ao mesmo tempo pensando aqui, né? Ela falou sobre pureza, né? Por ele ser manso também, né? Acredito que nesse período de um ano ele ainda não pensava nessa parte, né? Do cruz ou essas coisas assim. Sim, mas isso tudo que vocês estão falando, certo? Tem a ver. Mas, assim, ele tinha que ser de um ano. Quanto tempo levou o ministério de Cristo? 3 anos? 3 anos. Quantos anos Cristo morreu? Com quantos anos as pessoas falam que Cristo morreu? 33. Aí eu falo para vocês, quando o animal, claro, a idade do animal é diferente da idade do ser humano, certo? Mas Deus, quando pede para Moisés pegar um animal de um ano, ele simboliza, tá, o tempo que praticamente Cristo morreu. Cristo morreu com 33 anos, jovem. Então, esse tempo de um animal de um ano simboliza o tempo em que a pouca idade de Cristo, quando ele morreu muito jovem. E ele deveria ser guardado
até o 14º dia daquele mês. O que que isso quer dizer? Se o macho era de 1 ano, e esse 1 ano simboliza a morte de Cristo, porque Cristo morreu muito jovem. Aí eu vou para um outro ponto. Ele deveria ser guardado até o 14º dia daquele mês. Por quê? O que que isso simboliza com a Páscoa, com o que Cristo passou na Páscoa? O tempo que Cristo ficou sofrendo em Roma, na cadeia, indo de uma cidade para outra, o tempo do sofrimento de Cristo. Aí eu falo para você, pergunto para você, Ana, Cristo ele só sofreu na cruz? Não, ele sofreu antes. Antes de que forma? Os escárnio que ele sofreu na cadeia, sendo cuspido, uma coroa de espinhos, posto nu. Então, mas ele só sofreu aí? Ele só sofreu aí? Nesse período que ele foi capturado. Presta atenção, esse período que ele foi capturado. Lá pela hora, pela quarta hora, ou vou usar esse termo, lá pela 4ª hora, ele foi capturado. E ele foi crucificado mais ou menos na hora 9ª. Ele só sofreu nesse período? Não. Você me respondeu que não. Então, aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Qual foi o período que Cristo sofreu? Antônio, eu não sei o tempo, não lembro do tempo. Sim. Mas como a gente está estudando, né? E tudo que aqui no Êxodo, no capítulo 12, remete o que Cristo ia passar, né, a salvação que vinha através de Jesus, eu acredito que esses 10 dias que ele ficou, 14 dias que ele ficou preso, até chegar à crucificação, a morte e a ressurreição dele. Sim. Mas assim, deixa eu falar. Cristo, ele sofreu desde o seu nascimento, tá? Se nós pararmos para estudar, ele sofreu desde o seu nascimento. Como que Cristo nasceu? Cristo nasceu aonde? Em uma manjedoura. E o que é uma manjedoura? É um local onde coloca comida e bebida de animais. Então, o berço que ele teve foi uma manjedoura. Aí, logo em seguida, ele teve que fugir de lá, de Belém, e ir para o Egito. Certo? Essa ida para o Egito, ele também o quê? Passou por sofrimento, porque as pessoas estavam querendo matá-lo. Quando ele chegou, ele retornou para Nazaré. E ele passou aquele período todo até ele começar a exercer o seu ministério público. Ele também sofreu perseguições. Eu tenho um livro aqui que fala sobre as defesas do cristianismo. E fala sobre isso. Que Cristo, a primeira e a principal rejeição que ele teve foi com a sua família, com seus irmãos. Tanto que tem alguns relatos que falam que Tiago, que escreveu a carta de Tiago, que é irmão de Jesus, só creu quando ele morreu e ressuscitou. Então, o sofrimento de Cristo não foi só naquele período que ele passou. O sofrimento de Cristo foi desde o seu nascimento
até a sua morte. E que ele ficou até o 14º dia daquele mês, ele simboliza, ou ele está dizendo, ou está indicando os 30 anos da vida de Cristo, certo? Pelo qual ele nasceu em Belém, foi para o Egito, do Egito ele foi para Nazaré. Por quê? Até a cidade que Cristo foi morar, Nazaré não significa isso, mas tem pessoas que falam, era uma cidade muito pobre. Natanael, quando ele foi apresentado a Cristo, o que Natanael falou? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, até isso, certo? Simboliza esse cordeiro pascal daqui do Êxodo. O período durante Jesus, ele foi testado, certo? Da sua vida, eu vou dizer que ele foi testado para que vocês entendam, tá? Que Jesus é Deus, mas também ele é homem. Quando ele esteve aqui na terra, ele veio como Deus e veio como homem. Então, quando eu falo que Jesus ele foi testado, certo? Não é nenhuma provação, não é nenhuma heresia em falar isso, porque o teste que Jesus passou foi na sua natureza humana. Quando nós paramos para analisar, ele foi batizado por João Batista e foi levado ao deserto para jejuar, e jejuou 40 dias e 40 noites, e foi tentado pelo diabo. Nós vamos aqui ver que Jesus aqui nesse momento, ele foi testado. Deus ele usou o inimigo das nossas almas para testar a sua real condição. E ele, nesses 3 anos de seu ministério público, né, que ele curou, evangelizou, profetizou, fez várias proezas e vários milagres, foi amplamente examinado pelos homens. Então esse 14º até o 14º dia daquele mês simboliza o ministério público de Jesus, quando ele, até o seu nascimento até a sua morte, tá? Então, Ana, você falou uma coisa muito certa, mas eu creio que você não soube se expressar, né? Mas isso é normal, eu estou aqui para isso mesmo. A gente está aqui para estudar, para falar, para colocar as nossas ideias. Eu não estou aqui para fazer vocês se expor. Pelo contrário, eu pergunto e eu peço assim que vocês, se vocês tiverem algo em mente, é mesmo para esclarecer as suas dúvidas, as dúvidas de vocês. Então, quando ele, mais uma vez eu vou enfatizar nessa colocação, esse até o 14º simboliza o ministério de Jesus, que não começou naqueles 3 anos. Tem pessoas que falam que é 1 ano e meio, tem pessoas que falam que é 3 anos e pouco, mas isso não importa. O ministério de Jesus ele começou no seu nascimento, quando José recebeu a informação que Maria estava grávida do Espírito Santo. Ali já começou o ministério de Jesus, certo? Na minha visão, no meu entendimento, tá? Porque nenhuma pessoa consegue nascer sem concepção carnal. E Jesus, ele foi o único e será o único que vai nascer com essas condições, tá? Então vamos lá. Nós paramos aqui para analisar também e vamos ver que toda a congregação ele teria que imolar o cordeiro, ou seja, toda a congregação teria que ter um cordeiro
e esse cordeiro ele teria que ser imolado por cada família, tá? Nessas condições que nós vamos ver, Cristo ele foi morto pelas mãos, certo, de toda a congregação de Israel, de todos aqueles que estavam lá, ou quase a maioria, quando fala congregação de Israel, quer dizer aqui os doutores da lei, os saduceus e os fariseus. Essa é a congregação de Israel. E ele teria que ser imolado pela congregação de Israel. Nós vamos ver lá em Atos 2:23 que fala sobre isso. Eu não vou ler, não vou pedir para abrir, porque o nosso tempo já está um pouco corrido, né? E eu não vou pedir para ler. Vocês querem que eu pare aqui ou vocês querem que eu prossiga até terminar esse capítulo, esse versículo 10? Hein, gente? Eu prefiro que pare. Eu prefiro que pare aqui. Ai. 10. Então olha só, Fátima tá com sono, eu vou terminar esse 10 e vou parar. Aí na semana que vem eu continuo, tá? Então vamos lá. Ok. Tá bom, Fátima? Falta pouquinho para terminar. Aí vamos lá. Cristo deveria ser morto, tá? Na verdade, Cristo não. O Cordeiro, ele recebe ordem aqui que ele deveria ser morto no final da tarde, certo? Entre a hora 9ª e a hora 11ª. Foi exatamente a hora em que Cristo morreu. Foi exatamente no momento da crucificação de Cristo. Está lá em Mateus 27, 45, 50. E para terminar, eu vou falar aqui só sobre o sangue do Cordeiro. Ele deveria ser colocado na porta das residências, para que os moradores se salvassem da destruição. Engraçado, né? Nós vamos ver que o sangue do Cordeiro iria ser colocado. Tem alguns estudos que falam que já nessa época já existia umbrais de madeira. E esse umbral ele era colocado na verga da porta por completo, onde a porta abria e fechava. Certo? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mais engraçado, né? Tem algumas bíblias que não falam, as bíblias de linguagem de hoje não falam. Acho que João Ferreira de Almeida fala sobre isso, né? E esse sangue, ele era colocado, o sangue do Cordeiro, ele era colocado nas portas das residências, certo? Na madeira, para que os moradores se salvassem da destruição. Tem alguma coincidência, né? Claro que o Cordeiro daquela época simboliza Cristo. E foi exatamente da forma como ele morreu. Ele morreu na hora 9ª, tá? Entre a hora 9ª e a hora 11ª. E o sangue de Cristo, ele foi derramado na cruz, que é uma madeira, certo? E ele nos salva de toda destruição, certo? Do pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. O sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado, ele nos limpa de toda iniquidade,
ele nos limpa de todo o pecado. Assim, foi exatamente da forma como aconteceu. A diferença de um tempo para outro é muito grande, gente. Assim, é mais ou menos em torno de quase 1400 anos de diferença de uma Páscoa para outra Páscoa. E nós vamos ver que foi, claro, essa Páscoa Deus deu a Moisés, seria da mesma condição que a Páscoa que Cristo morreu, que foi crucificado. Eu estou falando que tem a mesma forma porque tem pessoas que falam que foi coincidência, tem pessoas que falam que isso aí foi algo que foi feito, que foi colocado, e assim, e Deus não, na figura de Jesus, ele não é o Cordeiro de Deus. Ele não é a pessoa, né, o próprio judeu fala, que Jesus ele não é a pessoa, o Messias de Israel. Então, gente, assim, nós vamos, na aula que vem, terminar, mas se nós pararmos para analisar, todas as referências da Páscoa do Antigo Testamento bate com a Páscoa do Novo Testamento. Cristo, ele foi, ele é e para sempre será o Cordeiro imolado para que venha unir o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento, como eu falei, ele está contido no Antigo Testamento. Mas nós só vamos analisar, nós só vamos perceber na medida que os fatos forem acontecendo. E assim, é muito interessante e não deixar isso passar, que até, vou pegar um exemplo da figura de Abraão, até o Isaac, certo? Que foi levado, eu já falei isso no ano passado, não sei se a Fátima, se a Cláudia lembram, a Ana, não sei se a Ana lembra também. Ele foi levado para ser sacrificado, certo? Para ser imolado. Aonde ele foi levado? Ele foi levado para o Monte Moriá. O Monte Moriá é uma cadeia rochosa que dá no Calvário. E Deus livra Isaac porque ele manda o cordeiro perfeito para fazer o sacrifício. Aqui nessa Páscoa, o cordeiro perfeito era esse cordeiro que o povo pegou de um ano. Na Páscoa do Novo Testamento é o Cordeiro de Cristo, que é o próprio Senhor Jesus, que ele foi levado e foi imolado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Isaac, ele foi poupado através do Cordeiro. Deus já estava revelando a Abraão o que iria acontecer. Deus aqui já estava revelando a Moisés e a Arão e toda a congregação de Israel o que iria acontecer. Deus, ele concretizou o seu plano da salvação lá no Novo Testamento através de Jesus, através de Cristo. E, infelizmente, nem todos veem o que está sendo colocado. Por quê? Porque às vezes o coração do homem está duro, está endurecido. E qual é o nosso papel? É falar, é pregar, é mostrar. Através desses tipos aqui, porque o mundo espiritual, gente, eles vivem através de tipos. Eles vivem através de figura. E quando Deus ele une o Antigo Testamento e o Novo Testamento, basicamente, ele mostra que o povo dele, lá do Antigo Testamento, também
tem salvação através da figura de Cristo. Gente, então, assim, eu terminei a aula, não vou mais me aprofundar. Alguém tem alguma pergunta? Não vou mais me aprofundar, não vou mais me prolongar. Alguém tem alguma pergunta? Não, eu só vou falar uma coisa aqui a respeito da Páscoa. Sim. A diferença, né, da nossa Páscoa e a Páscoa dos judeus. Porque a Páscoa que a gente está estudando aqui foi a Páscoa que Moisés, né, que Moisés fez, né, que Deus mandou preparar tudo para a salvação do povo de Israel. Sim. Então eles comemoram essa data de quando o povo foi salvo. Sim. Né, através dessa Páscoa. E a nossa Páscoa, né, que é uma Páscoa cristã, é a Páscoa que Cristo morreu por nós. É a salvação em Cristo Jesus. Sim. Isso aí, Ana, eu ia falar na aula que vem, mas eu gosto dessa turma, sabe por quê? Porque essa turma, ela já só tem pessoas feras aqui, só tem pessoas que têm conhecimento bíblico bom. E eu ia falar isso na aula que vem, seria o meu próximo ponto, né? Mas eu ia falar sobre a carne, sobre os pães ázimos e sobre o osso do cordeiro. E em relação a isso que você falou, talvez na semana que vem eu nem toque nesse assunto que você disse, mas eu ia falar sobre isso também. Hoje, quando eu falei lá atrás que a Páscoa, que nós praticamos uma Páscoa católica, não é para que vocês me entendam mal, porque eu também não pratico mais o Pessa, que é a Páscoa judaica. Não pratico. Eu pratico a Páscoa, eu tenho esse entendimento hoje, que eu tenho que praticar a Páscoa cristã. Porque a Páscoa cristã, ela é a morte e ressurreição de Cristo. Se eu praticar a Páscoa judaica, que está sendo falada nessa forma como está sendo falada aqui, eu vou estar colocando e vou estar dizendo que Cristo não morreu por mim. Tá me entendendo? Seria algo que eu iria falar um pouco mais à frente. Eu vou até falar nisso depois, quando eu falar sobre a morte dos primogênitos, entre outras coisas. Então, tudo é o que? É simbolismo. Isso que a Ana falou é muito importante nós sabermos que nós praticamos uma Páscoa que tem algumas coisas de conceitos de festas pagãs, sim, mas nós temos que entender que a Páscoa cristã, você não tem que se privar de comer nada, que eu vou falar na aula que vem. Você pode comer sua carne na Páscoa, carne assada, quibe recheado, que tem carne, você pode comer o que você quiser. Por quê? Porque Cristo, ele morreu por nós e tirou todo esse paradigma das nossas vidas. Isso que os católicos fazem, dizendo que canjica são os dentes de Cristo, peixe, porque nós não temos que comer carne vermelha, isso aí é tradicionalismo que não tem nada a ver com a crença em Cristo, em Deus, no nosso Senhor. Tá? Então isso aí é algo que eu vou conversar um pouco mais na próxima aula. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer dizer mais alguma coisa? Não, ok. Gente, então assim, eu vou encerrar a aula, vou orar para encerrar a aula, tá bom? E conto com a presença de vocês na semana que vem, da Jaqueline, da Vanessa, de todos, do Henrique, de todos na semana que vem também, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, agradeço a Ti por mais essa aula, que
Que o Senhor venha, Pai, trazer entendimento, revelação, Senhor, de tudo aquilo que foi falado, de tudo aquilo que foi colocado. E em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti que o Senhor esteja conosco, Senhor, nessa continuação de semana. O Senhor habita, Senhor, dentro dos nossos corações, e nós queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor direcione a nossa vida, que o Senhor toque a nossa vida conforme a Tua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse ensinamento. Obrigado, Senhor, por mais essa aula. E que o Senhor esteja sempre falando aos nossos corações, Pai. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gente, eu esqueci de falar. Eu tô com a parceria com a CPAD e com a Sociedade Bíblica do Brasil. Se porventura vocês quiserem adquirir alguma Bíblia ou algum livro de estudo, vocês podem entrar em contato comigo no privado, no particular, e conversar comigo. Eu não vou colocar no grupo, porque isso eu entendo que não seja algo para ser colocado no grupo. E futuramente eu vou estar também disponibilizando literatura judaica, literatura da Sefer, livraria Sefer, tá? Aí vocês querendo, é só vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Que vocês possam ter uma semana ricamente abençoada na presença de Deus e que o Senhor Jesus possa falar com vocês abundantemente, tá bom? Amém. Boa noite a todos. Fiquem na paz. Na paz, Tudo bem. Senhor Jesus, pela paz. Paz. na paz do Senhor Jesus. Jaqueline? Oi. O que você achou da aula? Gostou? Muito boa. Então, Muito boa. você querendo, você pode estar com a gente, tá? Pode estar participando, certo? E assim, o nosso foco é o quê? É a palavra. Eu não prego, não falo de mim, não falo nada. O foco é a palavra, é a Bíblia. E aquilo que eu falei, eu sempre trago ensinamentos trazendo pro judaísmo e também pro cristianismo. Eu sempre coloco os dois pontos de vista. Se você acha que